Olá! Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização em relação ao suicídio e valorização à vida. Então, esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Apresento Manuel Hernani Garcia Júnior, que tem graduação em Medicina e pós-graduação em Psiquiatria. É presidente da Cruz Vermelha, filial Rio Grande do Sul, e membro do seu conselho diretor. É psiquiatra, docente da Ubra e pesquisa temas como dependência química, psicoterapia e psicofarmacologia. Seja bem-vindo, professor. Professor, é um prazer estar aqui. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. A associação entre cores e meses tem sido um meio importante de conscientização para a sociedade acerca da prevenção e do tratamento de doenças. A cor escolhida para setembro é amarelo e fala sobre a valorização da vida e prevenção contra o suicídio, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 30 anos no mundo inteiro. A psicóloga e especialista em saúde comunitária Caroline Marques fala sobre a importância da campanha. Ele vem todo com a questão também de reforma, né, sanitária, com a reforma psiquiátrica e atualmente cada vez mais está sendo divulgado, porque realmente está se vendo a importância de se falar, né, sobre a questão do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa interrompe a própria vida. Isto pode acontecer com qualquer um. Estar atento aos mínimos detalhes pode ser importante para perceber quando uma pessoa está em situação de risco e, assim, poder ajudá-la. São tantos sintomas que às vezes a gente tem que perceber que a pessoa muda de uma forma que ela começa a ser mais isolada, que ela começa a ficar mais entristecida, que ela começa a ter pensamentos de morte ou comentar até com os amigos: acho que vocês iam estar melhor se eu não estivesse por aqui. É um pensamento que, assim, ela pode não ter falado abertamente de morte, mas a ausência dela nas amizades deixa implícita a ideia de morte ou de ausência plena dela, física e espiritualmente. Isso também se deve a necessidades de exposição nas redes sociais. O problema não é ela, o problema é o uso dela, né? Então, a gente tem as implicações de um mau uso ou de um uso benéfico também. Acho que não é um problema a gente postar que está feliz ou que está, né, tá eufórico, que está feliz com alguma atividade nova, enfim, né? Mas eu acho que, às vezes, é importante a gente poder também não se expor tanto, porque até, às vezes, essa exposição acaba, né, reforçando algum comportamento inadequado. Quando a gente começa a ter uma alegria com as curtidas, com os comentários positivos que tem, isso gera com que o nosso centro responsável pelas endorfinas gerem mais endorfinas. Isso nos dá uma sensação de bem-estar maior. De forma que elas começam a buscar cada vez mais e mais likes, cada vez mais e mais curtidas, cada vez mais e mais comentários positivos. E isso é negativo. Tem uma interação virtual excessiva e uma interação pessoal prejudicada. Professor Manuel, como surgiu a ideia do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio? A ideia do Setembro Amarelo surgiu através da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que ao redor de 6 anos atrás trouxeram para o Brasil essa perspectiva, porque percebiam que aqui no Brasil havia uma crescente onda e um número elevado de suicídios, que ainda não estava se falando o suficiente sobre isso, não havia prevenção suficiente sobre isso, não havia atenção dos órgãos de saúde suficiente sobre isso. Então, o Setembro Amarelo pretende trazer isso para frente na discussão, para a gente poder conversar sobre prevenção, sobre fatores de risco, quem é que é mais suscetível à questão do suicídio e como se pode fazer para ajudar as pessoas que eventualmente pensam em morte ou pensam em suicídio. E qual é o grupo social mais suscetível? Vamos pensar assim, o Brasil é um país em que não temos, assim como o Brasil inteiro, não temos um índice muito elevado de suicídio em relação a outros países do mundo. A média mundial de suicídios é de 11 a 12 a cada 100 mil habitantes. No Brasil, ao redor de 5 a 6 a cada 100 mil habitantes. Mas nós temos o privilégio, em Porto Alegre, viver numa cidade de primeiro mundo. Aqui a nossa média é de 10 a 11 a cada 100 mil habitantes. Das 10 cidades do Brasil que mais pessoas se matam, 5 são gaúchas. E quais são essas causas? Qual é a explicação que se tem para isso? Esse é o próximo Prêmio Nobel de Medicina, ainda não chegou lá.
se aventam várias possibilidades. Sempre se trabalha, por exemplo, com a descendência germânica, né? Sim. Entretanto, outras comunidades, como Santa Catarina, que é aqui vizinha, que tem forte descendência germânica, não tem os mesmos índices de suicídio. Trabalha-se também com a questão dos agrotóxicos. Existe também um fator cultural, né? Eu me lembro que lá em Pelotas tem a praça chamada Praça dos Enforcados. Lá no Império se enforcavam os criminosos. Depois que se parou de enforcar os criminosos, as pessoas começaram a ir para lá se enforcar. Talvez pela herança genética, talvez porque sejamos do estado, da federação, com menor incidência de sol, né? Isso acaba tendo uma influência. Um dos países que tem maior índice de suicídio é nosso vizinho, o Uruguai. E, então não se sabe bem a causa, mas se sabe que infelizmente Porto Alegre tem um índice elevado de suicídios e principalmente acometendo homens jovens. O suicídio, a tentativa de suicídio é quando tem um desejo de morte com um método que a pessoa realmente acredita que possa ter sucesso para ele. Mas professor Manuel, essa tentativa ela pode ser mais evidente ou mais sutil também? No sentido de que a pessoa exageradamente não se cuida ou consome drogas lícitas ou ilícitas, sabendo que isso aí vai ter uma determinante na sua própria vida. Isso a gente não chamaria de suicídio também? Professor, assim, ó, só sabe que a gente que vem da área acadêmica gosta muito do conceito bem definido, né? Sim, perfeito, claro. Então, o que se entende é que as pessoas podem tomar condutas de risco, que as colocam sucessivamente em risco. Velocidade elevada, dirigir embriagado, utilizar substâncias, participar de brigas em estabelecimentos noturnos ou no futebol, esportes arriscados, porque buscam adrenalina. A pessoa pode ter condutas, comer em demasia, né? Praticar sexo sem preservativo adequado, certo? Então a pessoa pode ter condutas que o colocam em risco sistemático ou eventual. E o que de fato, claro, cada caso é um caso nesse aspecto, mas em termos gerais, o que leva as pessoas a buscar o suicídio? Cansar de viver, frustrações, doenças, quem sabe? Sabe, professor, é difícil que tenha uma causa única, né? A gente tem que entender o encadear das situações que podem eventualmente levar a pessoa acreditar que a própria morte possa ser melhor que continuar enfrentando a situação, né? Uma coisa muito importante para as pessoas poderem sobreviver na vida é ter laços familiares e ter amizades. E as pessoas hoje muito pouco cultivam suas famílias e seus amigos. Religiosidade. E aí não importa qual a religião, mas o conceito de fé é algo que ajuda muito a preservar a sanidade mental das pessoas. A espiritualidade. Se a pessoa tem uma patologia mental, seja uma depressão, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, uma dependência de drogas, é evidente que a pessoa está mais frágil para que em algum momento, sob estresse agudo, ela venha a se valer do suicídio. Por que as pessoas se matam? Qual é o gatilho normalmente? Uma desilusão amorosa, uma doença crônica, uma falência de negócios, uma traição, algo que a pessoa considere desonroso, vergonhoso para si mesmo. Se a gente for pensar em doença mental, a doença mental mais relacionada com suicídio é a depressão. A depressão. A segunda, uso de substâncias. E aqui a gente não faz a divisão que algumas vezes se faz entre substâncias legalizadas ou não legalizadas. Todas as substâncias elas só são consumidas porque elas dão algo. Algo é parcialmente aquilo que a pessoa procura, sei lá, prazer, ou alívio, ou descanso, e parcialmente aquilo que a pessoa não procura, que são efeitos colaterais daquilo que ela consome. E tem, nesse caso, uma agravante, né? É fácil de se encontrar alguma substância química que vai resolver o probleminha que eu tenho. Quer dizer, resolver entre aspas, né? Disponível, estimulada e começando a participar do sistema cultural de todos. Hoje, muitas pessoas que já estão quase não acreditam na possibilidade de alguém não consumir uma substância psicoativa. E quando é que as substâncias psicoativas entram? Assim, quando é que a depressão começa? Quando é que a bipolaridade começa? Quando é que a esquizofrenia começa? Quando a gente é muito jovem. Ainda tem poucas coisas para a gente se segurar. Algo que nos protege muito é a família. Os filhos nos protegem muito contra o ato suicida. Dá um senso de responsabilidade, né? Perfeito. E as coisas boas que a gente agregou na vida da gente. A gente desenvolver, a gente ter uma profissão, exercer uma vocação da gente, ter pontos de felicidade, pontos que são preservados, isso nos ajuda muito para
contra a doença mental e contra o suicídio. Sim. E a droga e as patologias começam a mudar cedo. Quando as pessoas ainda não têm suas famílias constituídas, quando as pessoas ainda não têm suas vocações estabelecidas, as pessoas não têm seus sucessos da vida, muitas vezes, né? Normalmente elas impedem ou dificultam que a pessoa consolide essas coisas, tornando ela mais frágil para enfrentar aquilo que todos nós enfrentamos. Somado, talvez, a uma falha terrível dos pais da minha geração. Os pais da minha geração dificilmente ensinam para os filhos que porcarias acontecem. Que ser feliz não é estar feliz o tempo todo. Que ser feliz é poder levar a paulada e levantar de novo. Perfeito. E isso é um ensinamento que os meus pais me ensinaram, mas a minha geração teve muita dificuldade para passar para os seus filhos. Criando muitas pessoas hoje da nova geração que têm uma percepção muito ruim em relação à frustração. Sim, não consegue conviver com a frustração. Professor Emanuel, a gente vai agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. Olá, hoje eu vou falar sobre o Setembro Amarelo aqui no Ciência em Foco. Esse mês foi criado como um alerta para um importante fato, que é o aumento de casos de suicídio, especialmente no Rio Grande do Sul, que é um dos estados em que os índices são alarmantes. O que é importante considerar? Se nós percebemos alguém do nosso convívio, um familiar ou um conhecido com alterações de sono, de humor, muitas vezes alteração no apetite, desânimo, sentimentos de falta de prazer, desamparo. Essas questões às vezes podem ser então um indicativo de sofrimento psíquico e isso requer um encaminhamento para um profissional especializado. Para que a saúde mental dessa pessoa seja levada em conta, é preciso muitas vezes uma avaliação e não negligenciarmos esses fatores de alerta, pois há um mito de que quem avisa não comete suicídio. Isso a gente tem que desfazer, podendo conversar sobre o assunto, acolhendo sem crítica muitas vezes, mas compreendendo que muitas vezes esse pedido de ajuda é um sinal que vai salvar essa vida. Setembro Amarelo é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidado Manuel Garcia Júnior, que tem graduação em Medicina e é psiquiatra. O que a gente sabe hoje? Quais são as causas que levam o jovem tão cedo a procurar o suicídio? O senhor já comentou antes que falta de experiência, mas também, digamos, a pressão social, inclusive escolar, pode ser um dos fatores que desencadeiam. Professora, isso acho que varia muito de cada comunidade para cada comunidade, né? Nós estamos vendo agora, acompanhando nesse exato momento, no Chile, um incremento dos suicídios muito relacionado com a questão econômica, né? E a falta de perspectiva de emprego. Em outros países, como o Japão, se vê muito a questão do suicídio relacionada com o insucesso profissional. Então, aqui no nosso meio, acho que é uma mescla de situações. Para alguns jovens, talvez um insucesso profissional. Para muitos jovens, a incapacidade de se relacionar nos grupos sociais que eles acham que tem que se relacionar. Para outros, e talvez isso seja uma coisa muito importante para nós, a relação direta com depressão e com o uso de substâncias. Porque quando tu está deprimido, tu enxerga o mundo de uma forma muito peculiar. Perfeito. Tu perde aquilo que talvez seja o que mais nos segura nesse mundo, que é a esperança. E a perda da esperança, quando vem a desesperança, é muito fácil a pessoa cometer o ato de suicídio. Sim. E quando a gente está sob uso da substância, nós perdemos muito da capacidade de autocontrole. Então, pensamentos que eventualmente podem acometer qualquer pessoa, de tristeza, mal-estar. Quantas vezes se ouve alguém dizendo, assim era melhor até nem estar mais vivo, né? Um pensamento que é passageiro e que não necessariamente é doença e não necessariamente vai levar a uma situação suicida. Uma pessoa que está intoxicada, com a menor capacidade de sua função cerebral, eventualmente pode levar a um ato suicida. Fora, claro, que a maioria das substâncias tem efeitos colaterais de depressão, de ansiedade, né? Eu estava lendo um artigo esses dias que dizia assim que muitas vezes nas mídias sociais o ponto é felicidade. Todo mundo é feliz na mídia social.
E brincando, a gente poderia dizer assim, quando eu quero me deprimir, eu olho as mídias sociais e eu percebo como eu estou mal, né? Porque na verdade é uma falsa realidade. Então, consequentemente, a pessoa se sentiria pior ainda do que naquele momento onde ela se encontra. E aí entra aquilo que o senhor comentou antes, se não tiver uma experiência de vida, se não tiver valores nos quais a pessoa possa se agarrar, tanto o jovem quanto a qualquer outra pessoa, esse passo para pensar que a minha vida está uma coisa horrível é muito mais próximo e não sentir mais esperança, né? Professor, acho que sim, algumas coisas a gente não tem como brigar contra, né? As mídias sociais vieram e vão ficar e vão ser cada vez mais ampliadas. Perfeito. É como os pais dizem, meu filho joga videogame demasiado. Alguns jogam videogame e vão trabalhar e estudar. Outros jogam videogame e viram profissionais. Tivemos aí agora um campeonato de LOL esses dias. E outros jogam videogame o dia inteiro na frente do computador e a partir daí não fazem mais nada da vida, se isolam do mundo. Então, obviamente que a mídia social ou o videogame, ele interage com aspectos anteriores da pessoa. O próprio aspecto formativo, né? Dos valores que essa pessoa recebe desde a sua infância, de entender que a dor também faz parte da vida. E recebe de quem? De pai e mãe. Perfeito. Que para poder transmitir tem de estar presente. Exato. E a minha geração foi uma geração que conviveu com uma geração anterior que havia muito sacrifício pessoal. As mulheres ficavam em casa, os homens... Esse sacrifício parece que daqui a pouco ficou proibido. Os pais da minha geração têm que ir para a academia, fazer happy hour, se encontrar com os amigos, jogar tênis e quem sabe no domingo, entre 17 e 18 horas, ficar um pouquinho com os filhos. Sim, sim. Na verdade, filho precisa de pai e de mãe, né? Sim, a gente fala no mundo mais da educação, de terceirização da educação, quase isso, né? E por isso que causa uma revolta muitas vezes contra a escola. Como se a escola não cumprisse o papel dela, que na verdade é de pai, de mãe, de família, de falar sobre valores. E mais sobre isso, mais do que valores, falar como é que a gente enfrenta os problemas da vida. Que vão ser e são inevitáveis. Que vão ser e são inevitáveis. E esse aprendizado de como a gente enfrenta os problemas da vida, ele é basicamente aprendido através de uma coisa chamada exemplo. Se os nossos pais são incapazes de enfrentar os problemas da vida, a cada problema que acontece, eles precisam fumar, ou beber, ou tomar um comprimido. Se eles fogem dos problemas e nos enfrentam, ou se eles têm explosões de raiva descontrolada, isso não é um ensinamento adequado para aquele que está em fator de crescimento. Perfeito, sim. E é necessário que a gente entenda que esses enfrentamentos com os problemas da vida vão acometer qualquer um de nós. Ninguém tem uma vida perfeita. E o sofrimento, na verdade, dentro do desenvolvimento, o sofrimento é pedagógico, né? O filósofo Kant que falava, né, que a disciplina, agora no melhor dos sentidos, é que transforma a animalidade em humanidade. E a disciplina significa também, em momentos, dizer não para os filhos ou para os alunos. Isso aqui você não pode fazer por causa disso, disso e daquilo. Mas o que é o pedagógico? O pedagógico normalmente é algo que a gente é acompanhado no processo. Perfeito, por alguém mais maduro, mais Existem, claro, pessoas que são autodidatas da vida, mas elas não são a maioria. Sim, é verdade. A maioria das pessoas precisa de alguém que as acompanhe nesse aprendizado. Mas a gente não pode perder o foco numa coisa importante, pessoal. Essa questão toda da formação, ela faz parte do processo, mas ela é muito mais difícil de encontrar. Ela é necessária toda uma mudança cultural e de conscientização da figura do pai, da importância da relação. Mas tem algumas coisas que são absolutamente possíveis de serem alcançadas na prevenção. O tratamento das doenças mentais. Perfeito. Quando a pessoa desenvolve uma depressão, uma bipolaridade, uma patologia como esquizofrenia psicótica, ela precisa ter um aporte. Se essa pessoa tiver um aporte, tiver um tratamento, tiver sob tratamento, tiver alguém com quem conversar, ela corre menos risco. Aí entra a vida em comunidade, ou em sociedade, ou em grupos sociais, que é tão importante. A presença da família, o escutar quando a pessoa dá os avisos.
Tem uma coisa terrível que lá no interior se diz que cachorro que late não morde. Sim. Como a pessoa que falasse sobre morrer jamais fosse cometer. Mas não é assim. A maioria das pessoas que cometem suicídio tentaram outras vezes de forma pouco eficaz. E elas vão aprendendo como fazer. Porque ninguém estudou um livro lá de medicina para saber quantos comprimidos precisa tomar para ser eficaz no seu ato de morte. Então as pessoas tentam. E algumas vezes não conseguem, muitas vezes não conseguem. Mas na próxima vez elas já adquiriram uma experiência de como fazer. Então pessoas que falam sobre morte, pessoas que ameaçam suicídio, pessoas que já tentaram suicídio, elas têm uma chance maior de vir a cometer o ato. São sinais que essa pessoa está dando para o seu contexto. Olha, eu estou cansado. Só que como nós temos hoje dificuldade de conversar, inclusive entre familiares, esses sinais não são percebidos. E com isso a pessoa se sente cada vez mais abandonada. Mas além disso tem um problema grave, né? A depressão, por exemplo, é uma doença que a gente não enxerga. Então é fácil as pessoas dizerem, muitas vezes eu escuto, eu mesmo, os pacientes me dizem, quando eu tive depressão, eu descobri que existia depressão, porque eu antes acreditava que era falta de vontade, era sem vergonhice, que se fizesse um esforço ele conseguiria fazer aquilo. Olha só. Então muitas vezes a gente ouve isso, pessoas muito deprimidas ainda convivem com aquela coisa, mas se tu tentar, tu consegue. Se tu te esforçar, tu consegue. Que na verdade é uma incapacidade das pessoas reconhecerem o sofrimento daquele indivíduo e perceberem que ela está fazendo o que é melhor que ela pode fazer. Então, né, é necessário que a gente possa escutar as pessoas, mas escutar no sentido assim de poder escutar e aceitar, mesmo que aquilo soe estranho ou diferente para nós. Perfeito, perfeito. E sempre é importante a busca de alguém que seja um profissional relacionado, um psicólogo, um psiquiatra, um médico. O psicólogo e o psiquiatra são normalmente os profissionais que mais são procurados, são os que mais podem ajudar no momento. Mas qualquer pessoa da área da saúde vai dar bom encaminhamento, uma boa sugestão para isso. Porque temos que entender que mesmo que a situação comece com algo filosófico, mesmo que a situação comece com algo comportamental, mesmo que tenha uma indolência da pessoa lá no início, quando chega na ideia da morte concretizada, com um plano, e vou me matar, eu tenho um plano para fazer isso já entrou na seara da patologia. Ultrapassou de fase. Perfeito. E ali precisa então do profissional específico. E essa situação nós encontramos bastante nos grupos de terceira idade, ou nas pessoas idosas, principalmente aquelas que vivem isoladas. Cada vez mais, os jovens e os idosos são aqueles que são mais suscetíveis à questão do suicídio. O idoso muitas vezes visita pouco a família, é pouco visitado, tem dificuldade de locomoção, participa pouco de grupos sociais, mesmo os grupos sociais da idade dele, se exercita de forma inadequada, se alimenta de forma inadequada. É frequente idoso comer monocomida, faz um feijão na segunda, que reaquece na segunda de noite, na terça, na quarta, e vai comendo aquele feijão refervido até acabar. Então isso causa desvitaminoses, causa fragilidades, causa anemias que aumentam a sensação de cansaço, de desesperança, de incapacidade de poder reagir frente às coisas da vida. Então é como sempre, as pessoas quando têm suas famílias perto, seus amigos perto, têm uma religiosidade, uma fé, têm pontos para se agarrar, essas pessoas são mais felizes e elas conseguem viver melhor. Aqui nós temos uma cultura em que o idoso está pouco inserido nas famílias. O vô é pouco participativo no crescimento dos netos. Perfeito. O idoso é pouco participativo na educação dentro da escola. Em outras comunidades o idoso é muito mais participativo. Muito mais valorizado. Muito mais presente, muito mais valorizado. Uma coisa importante para o idoso, por exemplo. Já vê como o idoso algumas vezes conta e reconta a mesma história? E a família algumas vezes diz, pai, não fala mais isso, já falou outra vez. Pai, para, já falou 3, 4 vezes. Isso é um crime. A reminiscência, o falar e refalar, permite que o idoso reorganize suas memórias, cultive dentro dele as coisas boas, reavive as boas experiências, as boas lembranças e se mantenha saudável. Melhora o humor, a autoestima e a memória do sujeito. Como tal. Muito bem, professor. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais do nosso convidado. Eu diria que as pessoas podem ter
a liberdade de procurar pessoas especializadas e tentar extravasar um pouco disso antes que chegue a limites que não tem mais volta. No caso, o pior que poderia acontecer poderia ser o suicídio. Antes de fazer qualquer coisa, entre pensar em, bom, eu vou morrer, o mundo vai ficar melhor sem mim, a gente poderia pensar, poxa, e se eu morrer, o que vai acontecer com as pessoas que me prezam, que gostam, que me fizeram crescer, que me trouxeram até aqui? A gente fica cego em relação à felicidade e à alegria quando a gente vê os outros felizes demais. A gente pensa que a gente não está sendo feliz o suficiente. Às vezes a gente está percebendo que outras pessoas ao nosso redor conseguem ser felizes e a gente não consegue ser. Poxa, a gente valoriza o outro que tirou uma foto maravilhosa com todos os filtros de fotografia possíveis, postou na internet, todo mundo curtiu, adorou, maravilhoso, cheio de comentários. O detalhe não é esse. O detalhe é que eu posso ser feliz também, eu posso tirar uma foto dessas. Além disso, a gente poderia também buscar grupos de apoio. A gente poderia, assim como as pessoas que usam drogas, as pessoas que desperdiçam tempo com drogas, com bebida, com algumas outras coisas, tem os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que tem toda uma estrutura e toda uma orientação voltada para que a pessoa consiga se recuperar. A depressão, a pessoa se recupera. A gente consegue ver pessoas que passaram meses chorando, de um dia para o outro começarem a rir, mas a batalha delas durante todos esses meses que ela passou chorando, a gente não consegue perceber. Então a gente tem que dar uma chance para conseguir se recuperar. Cicatrizes ficam, são sinais de batalhas que foram vencidas. Mas se a gente tentar uma atitude impensada, uma atitude extremada como o suicídio, a gente não tem a chance de voltar atrás e tentar recuperar alguma coisa. Mas a alegria pode estar do nosso lado e a gente não estar vendo por não estar querendo. Setembro Amarelo é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana e temos como convidado o médico psiquiatra Manuel Garcia Júnior. Professor Manuel, qual é o seu recadinho final? O meu recado final é que é possível que as pessoas eventualmente até pensem em morte, mas não cometam ato suicida. Perfeito. Desde que elas possam entender que é possível conversar com outras pessoas, é possível buscar ajuda, que não é vergonhoso repartir o que estão sentindo, e que sim, que quando a ajuda é dada por um especialista, para alguém da área, como psicólogo, psiquiatra, pode ter um ressurgimento da vontade de viver. E a família também tem que entender isso. E não assumir sozinha toda a responsabilidade da melhora daquele que pensa na morte. Sim. Tem que poder repartir com alguém que realmente possa ajudar. Muito bem. Muito obrigado, professor Manuel, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!